Então sejam todas as pessoas bem-vindas, né, a essa tese. Queria agradecer a presença, né, de todo mundo que está aqui, todo mundo que vai chegar, agradecer a Blanca, né, pelo aceite. Eu sei que há muitos compromissos, né, trabalhos, então foi um esforço de agenda de todos e todas que estão presentes. Eu agradeço bastante. E vou tentar ser o mais sintético possível, né, para não cansar, né, respeitar o tempo estipulado de cerca de 20 minutos de defesa. Estou começando agora da 23, vamos até a 43, poucos acréscimos possivelmente. Tá sim. Vamos lá. Começar falando de trajetória, né? Como chegamos até aqui de forma sintética. A DH, a Educação de Direitos Humanos, como alimento para o povo em emancipação. E o que é EDH? Né? É a Educação em Direitos Humanos. Então a gente fala muito de EDH porque é uma sigla, né, que sintetiza essa palavra grande que tão bonita, é tão forte, que é a Educação em Direitos Humanos. Termo muito forte. Então é esse ativismo de direitos humanos que faz parte da minha trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Eu escolhi esse campo, né, para agir pelos direitos humanos. Então foi a educação em direitos humanos que emancipa esse corpo e outros corpos que são historicamente oprimidos e presentemente ainda oprimidos. Então nessa trajetória vem também a formação acadêmica interdisciplinar, né, a educação como campo possível. Então a educação abarca a humanidade da graduação, né, estado de gestão social, né, a especialização em cultura. Então foi esse campo que abraçou toda a minha trajetória interdisciplinar. Olhar para dentro dos lados, né? Então, olhar para mim mesmo, olhar para o coletivo, olhar para nós Bahia, olhar para nós Brasil, olhar para nós América Latina, nós mulheres LGBTs, pessoas negras indígenas e os referenciais do Sul. Né? Então a tese ela busca avançar na educação de direitos humanos própria, ou seja, nossa, brasileira, latina, africana, enfim, essa proposta também. E qual campus em que tudo isso ocorre é a internet, né? As potencialidades, os desafios da internet na pandemia, né? É uma tese, é bom marcar, que foi confeccionada, estudada, né? Pré, durante e, entre aspas, parênteses, pós-pandemia. Então, pelo corpo, pela linguagem, pelo alcance, né? Quais são os desafios e potenciais da internet nesse contexto? Dentro de tudo isso, qual é o problema? Como o corpo educa? E como a educação de direitos humanos ocorre na iniciativa internacional na internet pandêmica. Gente, a apresentação vai ser um resumo, então quem tiver dúvidas, depois a gente pode conversar, os artigos serão publicados, então as dúvidas serão sanadas. Então, o objetivo geral, investigar a educação de direitos humanos, né, como essa educação da iniciativa internacional ocorre na internet e o papel do corpo nesse processo educativo. Justificativas. O panorama pandêmico e fascista, né, a pandemia do coronavírus, o governo fascista continua no Brasil, que não respeitava a ciência, né, então isso fez mudar bastante a tese, então o corpo deu uma relevância muito forte na tese. A lacuna do não envolvimento ou engajamento das pessoas com relação aos direitos humanos, porque, né, algumas pessoas não se engajam tanto com causas em prol de direitos humanos. Como engajar mais? O que está faltando na educação de direitos humanos, na comunicação? E a Anistia Internacional como uma organização escolhida pela credibilidade, né, histórica, global, presente, e o meu envolvimento profissional e voluntário na organização, também é um fator. Né? Então eu falo de um lugar de um pesquisador, porém também de um ex-ativista da Anistia Internacional, ex-coordenador local da Anistia Internacional Salvador, profissional da Anistia Internacional Portugal. Então eu falo desses lugares. Né? A metodologia foi uma pesquisa qualitativa na internet, como eu disse, estudo de caso da Anistia Internacional, dessa organização não governamental, e foram utilizadas técnicas, revisão bibliográfica, né, que a gente lê vários teóricos, vários trabalhos técnicos sobre a temática, observação direta na internet, etnografia, que é uma abordagem, né, metodológica da etnografia na internet, e a entrevista sendo estruturada com um profissional da Anistia Internacional e ativistas voluntários e voluntários. Então a tese é multi-paper. Para quem não conhece esse tipo de tese, originalmente as teses de doutorado eram todas publicadas em um livro, né, ao final.
E há alguns anos há uma outra possibilidade, que é a tese multipaper. Então, cada capítulo é no formato de um artigo, para depois ser publicado como artigo e assim alcançar mais leitores e leitoras, né? Que é um formato mais enxuto, então fica mais acessível para muitas pessoas do que um livro inteiro. Então, a ideia desse formato é justamente difundir ainda mais a educação em direitos humanos, né? Claro que o formato também em livro é muito válido, muito bacana, mas foi o formato que foi uma escolha, né, que eu utilizei. Então, artigo 1, a gente vai dar um passeio pelos artigos, cada capítulo é um artigo, e vamos nessa. O primeiro artigo é Educação em Direitos Humanos e a Pedagogia de Exu, a encruzilhada intercultural nos sites da Amnistia Internacional Brasil e Portugal. Então, no primeiro capítulo, eu estudo os sites da Amnistia Internacional Brasil e Portugal, como esses sites se comunicam, como esses sites educam em direitos humanos, como o povo está presente nesse site, e começo com uma abordagem afro-latina, né, pela pedagogia de Exu. Eu falo um pouco mais sobre ela, e a interculturalidade. Então, o encontro das culturas, Brasil e Portugal, de outros corpos, de outras culturas, como isso se opera na educação em direitos humanos. A gente tem já um exemplo de uma figura que está na tese, né? Eu introduzo com noções políticas interculturais da educação em direitos humanos nos sites. A gente vê a figura de Malala, a figura de Martin Luther King Jr., né, dos ativistas dos direitos humanos de países diferentes, com corpos diferentes, que apresentam idades também diferentes, mas que são abarcados pelos direitos humanos. Então, a gente vai analisando, né, esses sites e eu destaco aí dessas múltiplas tensões, né, direitos humanos na história, porque não tem ainda uma proximidade com o assunto. Se discute se é de esquerda, se é de direita, se é coisa de bandido, se é coisa de gente honesta, né, se é libertador, se é colonizador. E todos esses dualismos históricos desse conceito de direitos humanos, ele é posto à prova quando a gente insere a perspectiva de Exu, em que o certo e o errado não necessariamente existe nessa lógica, né? Então, a multiplicidade de culturas, de corpos, de possibilidade da EDH com Exu, com a pedagogia de Exu, né, com a simbologia de Exu, ganham novas dimensões para a gente pensar na EDH própria, na EDH nossa. E aí a gente vai adentrando ainda mais, né, os sites com previsão de lead beta, um teórico que ele faz 5 previsões para a internet. Nesse primeiro artigo tem 2 e no próximo artigo tem 3 previsões dele, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E dentre essas previsões a gente vai adentrando, né, o conceito de educação de direitos humanos. Reparem, um cerrado, um corpo muito presente na comunicação e educação da Amnistia Internacional. Uma primeira previsão, ele fala que a internet vai ter um culto à informação de amadores ao invés de especialistas, né? Será que o coach ele educa, né? Como é que educa? Então, como a Amnistia Internacional ela educa em direitos humanos também com os amadores, com os ativistas, né? É o corpo que luta na internet da Amnistia Internacional como um elemento que resiste, né? É um corpo exuriano que exibe múltiplas camadas identitárias, é a mulher, é a negra, é indígena, né? É trans, enfim, é de outra cultura. Então, esse corpo político ele vai educando para direitos, né, através da sua representatividade e imagem. Outra previsão desse artigo é a autodestruição da internet. Então, as fake news, excesso de informações, modelos com difícil alcance, como a gente lida com isso? Como a Amnistia Internacional lida com isso? Né? Então, através do ativismo, de formações, de materiais muito bacanas e sérios, né, a Anistia busca ter um conteúdo para combater as fake news, essas informações em modelos de difícil alcance. Aí temos outro corpo em protesto, um corpo possivelmente árabe, muçulmano, com máscara, no contexto de Covid-19, também no site da Anistia. Então, é esse corpo exuriano, né, que eu chamo lá na tese, que vai comunicar, né, que vai convidar as pessoas a conhecer uma educação de direitos humanos e agir de alguma forma por essa educação. Então, a gente tem aí nesse primeiro artigo uma educação informal, né, que é muito pela mídia, pela comunicação, e não formal, porque tem estruturas, tem materiais didáticos que a Amnistia Internacional produz. Vamos avançar. O artigo 2, continuando na internet, no site da Amnistia Internacional Brasil e Portugal. Então, é DH, né, que engaja através do corpo na internet, a gente explora mais isso. E aí,
eu exploro mais a história do Brasil e Portugal frente à EDH. Como isso começou no Brasil? Como começou em Portugal? Como começou no mundo? Quais as diferenças? Quais as similaridades? Então, aí há um traçado político entre os dois países, para se chegar ao que temos sobre os direitos humanos hoje em ambos os países. Novamente, a imagem, o corpo que convida a apoiar a organização, de alguma forma. Então, como originou nos países, tensões nas ações com os direitos humanos, tensão Brasil-Portugal, tensão de colonização, como se deu essa tensão e os direitos humanos nesse panorama, a origem da Anistia Internacional, e a importância do terceiro setor na EDH. Então, a tese multipaper, cada artigo é um trabalho fechado, mas um dialoga com o outro. A ideia foi essa, traçar uma coxa bem continuada, em que um se complementa. Então, a gente se aprofunda muito mais sobre o que é a Anistia Internacional, e Brasil e Portugal. Então, aí o engajamento, a gente discute muito como é que engaja, como é que eles buscam engajar as pessoas para aderir a essa educação de direitos humanos. É um padrão, corpos em protestos, o que eu chamo de corpo vítima, vira um corpo emancipado, então, simbologias representativas de corpos, historicamente, presentemente oprimidos, são protagonistas, estão protestando, estão agindo, estão fazendo, estão acontecendo. E, de novo, com as previsões de Wittgenstein, seriedade que já havia sido feito, então, corpo multitarefa, como esse corpo que está fazendo 1 milhão de coisas na pandemia, e ainda como ser ativista pelos direitos humanos, aliado ao engajamento da internet. Tem que ser rápido, tem que ter números, público-alvo, a tensão entre quant e quali. Então, tudo isso a gente vai analisando, questionando, problematizando na tese. Produtividade e integração do dia a dia, outra previsão, que o Wittgenstein em 2009 disse que depois de 10 anos iria acontecer. Então, a gente compara essa previsão com o fato. E aí a Anistia Internacional busca trazer resultados positivos, conquistas de ativistas, liberdade, ações para inspirar e engajar as pessoas a agir pelos direitos humanos de alguma forma e educando. Outra previsão que o Wittgenstein traz são os benefícios da internet para a humanidade. E aí a Anistia Internacional tem páginas sobre educação de direitos humanos, guias pedagógicos, a Anistia Internacional Portugal faz sessões em escolas para falar sobre temas de morte, bullying, enfim, o que a escola também define. E há essa conexão muito forte com a sociedade, que acontece muito através dos sites, tanto a Anistia Brasil como a Anistia Portugal. Então, as considerações, temos aí corpos portugueses lutando pelos direitos humanos, era a parada LGBTQIA+, lá em Portugal. Então, o corpo vítima se torna um corpo emancipado, corpos interculturais que engajam. Então, alguma pessoa vai se ver em algum momento na luta pelos direitos humanos. Quase todos os segmentos sociais vão ser representados. E sites com materiais muito qualificados. Tem questões para melhorar, tem questões para serem aperfeiçoadas, como em todo o processo, na tese eu pontuo isso também. Tá bom? O pessoal do Meet, se tiver problema com áudio, pode sinalizar, tá bom, gente? Fique à vontade que a gente vai aqui ajustando. Artigo 3, gente. Educação de Direitos Humanos de Paulo Freire, introduções teóricas e análise do aplicativo Academia de Direitos Humanos da Anistia Internacional. Aí a gente já está no centro do site da Anistia Brasil e Portugal, então no aplicativo Academia de Direitos Humanos da Anistia, que é um aplicativo acessível a todo mundo, no computador ou no celular, e eu analiso esse aplicativo fazendo essa discussão. EDH e Paulo Freire. Será que tem similaridades? Será que houve influências? Aí eu tinha essa desconfiança de investigar para avançar teoricamente, metodologicamente, nessa EDH. Nesse capítulo, vamos fundamentar ainda mais. O que é educação para a EDH? O que a educação está falando? O que são direitos humanos? E a EDH, questões históricas atuais. A gente vai aprofundar esse conceito nesse artigo, é um artigo bem teórico, e aí a gente vai eu falo a gente porque teve a orientação da opção, teve a orientação, então é a gente, a orientação, então um trabalho solitário. E então, a investigação sobre a influência freiriana da EDH, as diferenças da EDH e do pensamento freiriano foram analisadas nesse artigo. Então, os desafios de educação é learning ou e-learning, que o aplicativo oferece, é um aplicativo autoinstrucional. Então, a pessoa vai lá e ela vai fazendo sozinha, o
o curso se não tiver interlocução com um mediador pedagógico, né? Mas é possível fazer sozinho. E a habilitação do corpo ativista para educar, novamente, muito forte esse padrão na nível internacional. Aí temos uma figura de cursos em português, né? São 3 cursos em português atualmente. E eu aprofundo o curso de defensores e defensores de direitos humanos, né? Então, como defender os direitos dos defensores de direitos humanos, como eles podem se defender. E aí traz um pouco a representação de uma artista peruana, a Máxima Cunha, ou uma metodologia SCPA, né, que é uma metodologia de como você estimular e proteger defensores de direitos humanos em sala de aula. Né? Então, é uma metodologia muito interessante para todos os professores e professoras aplicarem em sua sala de aula, que a Anistia Internacional apresenta, e a necessidade constante de atualização acerca dos pensamentos sobre EDH. Então, nesse a gente chega a essa conclusão: a EDH é um campo a todo tempo de novidade. Né? Ismael, o que é LGBTQI, AP, mas é muita letra. É isso. A gente está sempre em construção, se descobrindo, né? Redescobrindo, nomeando, organizando quem nós somos. E os direitos humanos não ignoram isso, fazem parte disso. Né? Então, a prática como fator indissociável da teoria da EDH, então a teoria da EDH não existe sem a prática. Né? É a pedagogia prática na educação concreta, no sentido de você se mover, né? No corpo estar presente, de atividades de dinâmicas diversas, então não é só a letra fria, pelo contrário. Então o aplicativo, né, funciona como esse exemplo forte de EDH da Anistia, e o pensamento freiriano como uma forte influência, gente. Tem um livro de referência no trabalho, que é Educação de Direitos Humanos no século XXI, que é como começou a educação de direitos humanos no mundo, foi pela ONU. E teóricos citam Paulo Freire, né, como influência para pensar esse tipo de educação. Depois a gente olhar, Paulo Freire influenciou muito internacionalmente. Verdade, muito verdade. Inclusive o campo da educação de direitos humanos. Né, entre outras influências e diferenças que no artigo explora. Avançando, porque o tempo já está passando, o artigo 4, DH de Tecnologias do Sul, como inclusão sociodigital. Continuamos no aplicativo sobre direitos humanos da Anistia, versando sobre o curso de Covid, né? A internet pandêmica, uma tese que passou por parte na pandemia, feita na pandemia. E, de novo, as tecnologias do Sul, outros saberes opcionais nossos, africanos, afro-latinos, de mulheres, LGBTs. Então, para a gente sair do eurocêntrico, né, da visão eurocêntrica e estadunidense apenas. Aí tem um exemplo do curso sobre Covid, né, um corpo de homem de meia idade, negro, e como se opera esse aplicativo, né, discorrendo à luz das tecnologias do Sul, como a doutora Souza Santos, a pedagogia de Exu, o professor Manuel Soares presente, o corpo muito presente, né, o professor Lebreton, o professor Maria Cecília, enfim, muitas referências importantes. Então, é norte versus sul mesmo, existe essa rivalidade, né, ou essa dicotomia, como isso é problematizado? A gente explora isso mais no artigo. E aí eu trago o Cleanbox como uma ferramenta muito exitosa da Anistia Internacional Brasil, que consistia em reunir metodologias práticas de grupos negros, jovens, mulheres no Brasil todo, e apenas produzir material impresso, né, desses grupos. E a experiência muito exitosa que também buscou na tese. A inclusão sociodigital, que não é só a inclusão digital, né, é um debate que foi muito feito no LTI, no grupo de pesquisa da professora Bárbara Coelho, que inclusão é essa, né? Quem tem acesso à internet? Quem tem acesso a celular? Quem tem acesso a computador? Né? A falácia de que a internet é democrática. É democrática mesmo? Como foi isso na pandemia? A gente tem um curso 5 momentos de esperança da crise do coronavírus. Né? Então a Anistia Internacional, ela opta muito também, não só pela luta, mas pela esperança. Né? E foi uma opção interessante do aplicativo, começar com a esperança na pandemia. E aí outro pouco, né, uma mulher muçulmana, e aí há questões que eles vão trazendo sobre o Covid, né? E se você erra, há uma representação, deixa eu ver se tem aqui, não entendo. Uma representação de você, parabéns, você ficou um pouco feliz, sorridente, né? Se você errou, um pouco meio triste, mas que convida você a refazer, a repensar. Então tem sempre essa interatividade, né, representativa de um pouco nesse aplicativo.
Então, as considerações, né? As limitações do curso autoinstitucional, a inclusão sociodigital, nesse aplicativo, as interlocuções dessas epistemologias sobre os saberes que não são eurocêntricos e estadunidenses, né? Com o corpo, formação do corpo e educação de direitos humanos, e eu problematizo também a questões das tensões do norte e sul. 20 minutos, vamos para a reta final. O corpo subjetivo que educa na Anistia Internacional, uma análise de vídeo de EDH no YouTube. Esse é o artigo que fecha, né, o trabalho e vamos falar um pouco sobre ele. É a análise de um vídeo em que refugiados se olham, né, se encaram com nativos da Europa, pessoas europeias. E na Europa, para quem não sabe, é um preconceito muito forte com refugiados, muito forte, mesmo, uma discriminação voraz. E a Anistia Internacional, né, global, fez esse vídeo, fez essa ação de educação de direitos humanos para sensibilizar as pessoas, né, na campanha Eu Apoio, que foi justamente naquele período de muitos refugiados indo para lá. E esse corpo subjetivo é o corpo da dor, né? Aí eu trabalho a educação de direitos humanos como a expressão que eu utilizo, é o levantar da poeira. Então, a educação que mexe com o seu subjetivo, as suas particularidades, mas também com o coletivo. Então, as suas particularidades como pessoa, digamos, negra, mas que é o coletivo, né? E aliado às suas particularidades, né? Que é você, sujeito, pessoa negra, especificamente no seu contexto, na sua trajetória. Então, levantam a poeira, né? Levanta dores, traz memórias, traz emoções, e às vezes doídas. E a utilização de Clayton é uma analogia que ele faz sobre a dor, que ao identificar a dor, quando a gente identifica uma dor, a gente pode curar a dor. Né? Então, quando a gente identifica o racismo, a gente pode curar o racismo. Quando a gente identifica a homofobia, a gente pode curar a homofobia. Então, a educação de direitos humanos opera como um auxiliar de saúde mesmo, né? Para identificar dores subjetivas e coletivas, e assim buscar curá-las. E a análise desse vídeo, junto com esses conceitos, né, apresentados, e esse corpo educa. Então aqui a gente vê uma imagem, né, de um refugiado interagindo com um nativo, mesmo não falando inglês, né, através de imagens, olha para a minha família, sorrisos, lágrimas, tudo isso educa, sensibiliza, impacta, comunica. Então a educação que levanta a poeira, né, o corpo singular e o coletivo, a memória, a dor, a autoestima, como dispositivo de educar, né, pelo corpo. Então, é um artigo muito especial também, e a gente vai para o YouTube, né, uma mídia social da Anistia Internacional Global. Então, as considerações desse artigo, para a gente finalizando, a dimensão corpórea, né, subjetiva e coletiva, da DH, é imprescindível como formação cidadã, pois promove a humanização, o desenvolvimento da empatia do outro, do sujeito. Quando a gente vê o corpo, quando a gente vê a emoção, a gente se enxerga, a gente seja diferente, a gente se enxerga ali, a gente busca entender que contexto é esse, que pessoa é essa, né, quais são os problemas. E a educação informal, essa educação que comunica, né, muitas vezes, e o papel fundamental na internet pandêmica. Então, a gente viu aí, né, na política, como as fake news operavam, como uma imagem distorcida podia impactar milhões e milhões de votos. Então, o papel, né, dessa educação imagética, corpórea, informal e não formal, para além da sala de aula, que é muito importante da sala de aula também, mas há um foco aqui muito grande na educação informal e não formal. Referência, citei algumas já durante, né, o percurso aqui, a professora Gilmar Werneck também contribui com a questão do corpo negro, na pedagogia de estudo, a professora Ana Soares, a professora Maria Cecília, a professora Bárbara Coelho, na curso social, e há muitas outras referências, não vou ter aqui todas as determinantes, mas aí uma simbologia de uma nativa, né, estendendo a mão para um homem árabe, e é isso que a educação de direitos humanos promove, né, acolhimento, empatia, desperta para novas questões, inquieta, provoca e busca nos transformar, né, positivamente, para quem está aberto e quem não está aberto, que vai sabendo aos pouquinhos no seu tempo. Certinho? É uma síntese, vamos dialogar com a banca mais, não vou avançar no tempo, né, para respeitar. E essa tese é uma homenagem dedicada às quase 700 mil pessoas, né, que foram mortas pela Covid-19 e pelo ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, né, lembrando que os direitos humanos não têm partido, mas os direitos humanos são contra autoridades que são autoritárias, que são contra os direitos humanos, que violam sistematicamente os direitos humanos. Então não há partido político, mas há posicionamento. Né? Então,
Bolsonaro é notoriamente um inimigo dos direitos humanos, um inimigo da educação de direitos humanos. Então, eu desejo que possamos educar, né, ensinando e aprendendo para que a gente não repita esse momento que a gente viu na história do Brasil, de extermínio e genocídio da população brasileira. Então, a educação, né, a memória que a educação de direitos humanos evoca, a gente não repetir a escravidão, a ditadura, né, o genocídio e o fascismo de Bolsonaro, ela pode realmente nos ajudar nisso. Obrigado.